Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do QA Ninja, né? Vamos falar hoje sobre como criar um estágio de testes no GitLab CI, né? O GitLab tem essa feature que ela não é muito antiga não, tá? Ela é relativamente nova e a ideia aqui é a gente mostrar como criar um pipeline, criar um estágio de teste dentro lá do GitLab CI. Por quê? Quem já fez curso pelo QA Ninja sabe que a gente tem um módulo de Jenkins e sempre incentiva a usar o Jenkins. Eu realmente sou fã do Jenkins. Eu acho que o Jenkins é uma solução muito boa porque eu tenho muito controle sobre a ferramenta. Eu consigo acessar o servidor e fazer uma série de coisas lá bem legais para eu ter um controle e ter um pipeline bem bacana. Mas a gente sabe que tem empresas que não usam Jenkins. Tem empresa que prefere usar o GitLab CI, o Azure DevOps, o Bitbucket CI e por aí vai. Então a ideia aqui dessa live surgiu por conta de um aluno mesmo que estava com dificuldade para colocar. Ele fez o nosso curso lá de automação full stack, ele fez o módulo de Jenkins, e aí ele falou, poxa, muito legal, mas lá na minha empresa não tem Jenkins, a gente usa o GitLab CI. E aí eu falei, poxa, vamos fazer uma live gratuita para falar sobre o GitLab CI. Vamos mostrar como é que a gente faz para provisionar testes, né? Criar um estágio de teste lá no GitLab CI, beleza? Tudo bem? Deu para entender? Show de bola! E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu preparei um projeto aqui, né? Na verdade, eu vou automatizar aqui o teste vou criar 3 ou 4 cenários de testes automatizados usando aqui Ruby, tá? E aí nós vamos vamos subir ele no GitLab, vamos criar aqui um projeto, subir no GitLab e configurar aqui um pipelinezinho aqui bem bacana para rodar o teste automaticamente dentro do GitLab, tá? Ele não vai rodar na minha máquina não, ele tem que rodar aqui no GitLab, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas configurações de monitor, ó, eu tô com uma resolução aqui, devia ter diminuído, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu console do meu computador, eu vou dar um zoom aqui, vou dar bastante zoom para a fonte ficar bem legal. O tamanho da fonte tá bom? Tá bacana esse tamanho de fonte aqui, dá pra ler de boa aqui o que tá escrito? Beleza, show de bola. Então, o tamanho da fonte tá bacana. Eu vou também fazer um zoom aqui no Chrome, né? Ia falar Internet Explorer aqui. Acabei de falar Internet Explorer. Nem tem Internet Explorer para Mac, mas beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um projeto de teste automatizado para a gente subir ele no GitLab. Eu ia falar GitHub, ó. GitLab, beleza? Tem pergunta aqui, pessoal. Essa live está sendo gravada e vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. Beleza? Então vamos lá, eu vou criar aqui, eu vou abrir uma outra aba aqui do meu navegador e eu vou acessar o Training Wheels, tá? Então esse softwarezinho aqui, Training Wheels Protocol, ele é um sisteminha que a gente adaptou aqui para o QA Ninja, né, para os cursos do QA Ninja. Ele tem alguns elementozinhos aqui bem bacanas e tudo mais. Então, por que ele chama Training Wheels? Né? Training Wheels é bicicleta com rodinha, né? Então, quem assistiu Homem-Aranha de Volta ao Lar sabe do que eu estou falando aqui, né? Por que ele tem esse nome? Porque ele é o protocolo que o Tony Stark instalou lá na armadura do Homem-Aranha, né, para deixar desabilitado as funcionalidades mais tops da armadura. Então, por que chama Training Wheels aqui? Porque aqui é para quem está começando na automação, já começa aqui trabalhando com as coisas mais simples. Então, tem um curso nosso que é a Introdução ao Capybara, que ele vai ensinar você a automatizar todos os elementos que tem nessa tela aqui, todos os exemplos que tem aqui, beleza? Então, como a gente está numa febre muito grande de Marvel, e na verdade eu tenho uma coleção de quadrinhos aqui absurdamente bacana, né? Que eu já tenho há anos e eu sou fã da Marvel e da DC há muito tempo, gosto muito de super-heróis e eu gosto muito de usar isso nos meus exemplos, né?
Eu já tive chefe quando eu trabalhava em banco que me ameaçou me demitir porque eu estava criando muita conta lá no banco, usando nomes da Marvel e nomes da DC, nomes do Chaves e por aí vai. Então, para mim é muito comum usar esses nomes na hora de criar alguma coisa, principalmente quando a gente cria algo que serve para fins acadêmicos. Mas beleza, esse sistema aqui é o sisteminha que a gente usa para ensinar como usar o Capybara, Selenium, por aí vai. E tem uma telinha aqui que é a telinha de login, né? Que eu vou implementar uma automação nessa tela aqui, tá? Exatamente nessa página, vou implementar uma automação e a gente vai fazer essa automação rodar lá no GitLab CI, beleza? Para ter o nosso estágio de teste automatizado, tá bom? Então, aqui no meu terminal, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma estrutura, beleza? Então, eu vou acessar aqui a minha pasta webinar, GitLab CI que eu já deixei pronta. Então, você pode criar aí a pasta que no diretório que você quiser no seu computador, tá? Fica à vontade. Eu só vou pedir para você, se você tiver já com o seu computador pronto aí para assistir essa live e tentar replicar em real time, não peça para eu voltar, porque eu vou ser bem rápido aqui, beleza? Como isso aqui não é um curso, é mais uma live, eu não vou voltar para você poder copiar o código. Depois você pode assistir a aula de novo e assistindo, pausando para você pegar todos os exemplos aqui. E se você está pensando em copiar também, eu peço que você pare, porque se você não vai entender, então é mais interessante você prestar atenção e depois você pode aplicar isso aqui, até porque eu vou disponibilizar o código na internet também, tá bom? Mas é mais uma dica mesmo, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trabalhar dentro dessa pasta aqui, GitLab CI, que é para implementar automação para essa tela aqui, tá bom? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trabalhar com Ruby, né? Então, para eu trabalhar com Ruby, eu tenho que ter o Ruby instalado, né? Então, Ruby-V mostra aqui que eu tenho a versão 2.5.1 do Ruby instalada no meu computador, né? E aí, eu também preciso ter o Bundle instalado, tá? Então, gen install bundle. E ele vai instalar o bundle aqui bonitinho para mim, tranquilamente, que vai ser a ferramenta que eu vou usar para gerenciar e instalar as dependências do Ruby aqui no projeto que eu vou criar, tá? Então, eu tenho que ter o Ruby e o bundle. O Ruby é tranquilo de instalar, né? Ele já foi um pouco complexo no passado, mas hoje ele é bem simples. Você entra no site lá do Ruby Installer, baixa o executável, next, finish e pronto. Segue. Se você seguir lá o passo a passo de instalação, não tem erro, você vai instalar o Ruby tranquilamente no seu computador. Mas, além disso, nós temos nesse canal do YouTube também um vídeo ensinando a instalar o Ruby, beleza? Bem tranquilo, não tem segredo não. Tá bom? Então aqui eu tenho as dependências principais aqui instaladas no meu computador, né? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou inicializar um projeto Ruby teclando bundle init, ele vai criar o projeto aqui para mim, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Visual Studio Code nessa pastinha aqui, ó, GitLab CI, tá? Então o meu Visual Studio Code aqui já tem um atalho aqui, tem um alias bem bacana, se eu digitar code espaço ponto, ele já abre o Visual Studio Code na pasta que eu estou trabalhando aqui dentro do meu terminal. Então eu já estou aqui na pasta e quando eu executo esse comando bundle init, ele cria um arquivo chamado genfile no diretório aqui, que no caso é GitLab CI, né? E aí eu consigo ver o conteúdo desse arquivo aqui, ó, beleza? Então eu vou dar um zoom aqui também. Bacana, olha que legal. Agora tá com um zoom aqui bem legal, né? E aí eu tenho esse conteúdozinho aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, tem algumas coisas que nós não vamos usar, que vou deixar somente esse source aqui, Ruby Gens, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, as gens que eu vou usar para implementar a automação nesse projeto aqui, tá? Esse projeto aqui vai testar somente essa telinha aqui de login, tá bom? Esse formuláriozinho. E eu vou usar aqui, eu vou usar Cucumber, eu vou usar RSpec e eu vou usar Capybara para implementar essa automação. Eu vou usar essas três tecnologias, essas três gens do Ruby aqui para trabalhar. Então vamos lá, vou colocar aqui o Capybara, vou colocar o Cucumber e vou colocar o RSpec, tá? Essas três gemas aqui do Ruby, tá? Eu coloquei essas três gens aqui do Ruby no arquivo genfile. Esse arquivo é meu arquivo de dependência. Alguém aqui já mexeu com Ruby? Quem aqui nunca mexeu com Ruby? Que
tá nessa live e nunca mexeu, só para eu ter uma ideia aqui. Olha que legal, quanta... muito legal, tô curtindo, tô curtindo. Quero mais, me dá mais mensagem. Olha quanta gente não mexeu com o Ruby, hein? Olha que bacana. Tô ficando feliz de ver tanta gente que nunca mexeram com o Ruby. Eu vou fazer um evangelismo aqui de Ruby. Olha, tem bastante gente que não mexeu com o Ruby aqui, hein? Bacana. Então, beleza. Alguém aqui, dos que não mexeram com o Ruby, já mexeram com o Java? Não, pode ficar tranquilo que eu não vou trollar o Java não aqui, tá? Eu só vou fazer uma analogia. Lá no Java, né, normalmente a gente usa o Maven para trabalhar com o gerenciamento dos pacotes lá, né, para ele baixar lá no repositório do Maven os pacotes. Então, se você vai automatizar um teste com Java, você precisa do JUnit ou do teste NG, você vai precisar do Selenium WebDriver e por aí vai. Então, você vai lá no site do Maven e baixa e pega lá o XMLzinho, né, que tem todas as instruções, conversão, nome da biblioteca e tudo mais para você colocar no pom.xml e fazer com que o Maven instale as dependências do teu projeto Java, certo? Então o pom.xml está para Java, assim como o genfile está para Ruby. Deu para entender? Show de bola. Então, se eu criei aqui esse genfile, salvei o arquivo com essas 3 bibliotecas, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, bundle install, e ele vai instalar todas as bibliotecas que estão configuradas no meu arquivo genfile. E aí ele vai gerar esse carinha aqui, ó, genfile.lock, que vai trazer aqui todo o histórico de instalação das bibliotecas, né, das dependências aqui, ó, Capybara Cucumber Spec, né? Então ele está falando aqui, ó, que para instalar o Capybara ele teve que instalar essas subgens aqui, podemos dizer assim, tá? Entre as demais gens que foram instaladas aqui no computador, tá bom? Perceba que aqui no projeto a gente só tem o genfile, tá? Essa pasta coverage ela não tem nada a ver com o nosso projeto, né? É algum plugin do Visual Studio Code que eu instalei e eu não sei mais qual é, que está criando essa pasta aqui para mim. Isso aqui não tem nada a ver com o projeto, eu vou apagar. É algum plugin que eu instalei que está criando isso aqui. Então, a estrutura é isso aqui, ó, genfile, genfile.lock. Só isso por enquanto, né? O genfile.lock diz aqui que o Ruby, ou melhor, que as dependências do Ruby foram instaladas. Agora, olha só que interessante. Aqui, no meu projeto, ele instalou tudo, ó, só que não tem nada aqui, né? Quando você trabalha com C#, com Java, com Node, as dependências são instaladas no projeto, né? E aqui a gente não tem isso, ó. Ele instala no computador. Então, se você digitar aqui genenv, ele vai mostrar para você onde que é o diretório de instalação das gens, né? Onde que está a instalação aqui, onde que as coisas são instaladas. Não é no projeto, é no meu computador, na minha estrutura, no meu ambiente Ruby que eu tenho aqui instalado, tá? Isso é só uma curiosidade e uma particularidade do Ruby, beleza? Mas o fato é que eu tenho sim essas gens instaladas. E aí, para eu conferir se o Cucumber foi instalado, eu vou executar cucumber -- version aqui, ó, e ele vai trazer a versão para mim do Cucumber, que nesse caso aqui é a versão 3.1.2, tá? Então o Cucumber está instalado aqui bonitinho no meu computador, tá bom? 3.1.2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar um projeto do Cucumber aqui, ó, cucumber -- init. Esse comando inicializa o projeto. Então eu inicializei o projeto aqui. Por que que eu vou usar o Cucumber para automatizar o teste aqui? Porque o Cucumber ele é uma ferramenta que automatiza especificações escritas em BDD. E a especificação que foi usada para desenvolver essa tela de login foi escrita em BDD. Né? A documentação, a especificação foi escrita em BDD. Então eu vou usar o Cucumber para automatizar o comportamento que foi escrito lá no BDD, tá? Então aqui no Features, dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado login.feature. E eu vou colocar aqui a documentação que foi escrita em BDD, né? Que é essa documentação aqui, ó.
tá? Então olha só que legal. Funcionalidade, né? Tudo escrito em português aqui, tá? Funcionalidade, login, todos queremos acessar a área logada, né? E cenário, eu entrei na área logada. Eu não vou falar de BDD aqui, tá? O foco não é falar de BDD, mas eu vou usar os cenários em BDD para implementar a automação, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui dado, quando e então. Dado que acesso à página login, quando eu faço login com Stark e Jarvis asterisco, ou melhor, Jarvis exclamação, então devolver o resultado. Olá, Tony Stark, você acessou a área logada. Simples assim. É um sisteminha super, ultra, hiper simples, né? Não tem muito segredo aqui não, tá? Então é exatamente isso. Mas eu tenho algumas regras de negócio aqui. Por exemplo, se eu digitar uma senha incorreta, ele vai mostrar uma mensagem de alerta aqui falando que a senha está inválida, tá? Então eu vou implementar só mais um cenário para o nosso relatório de teste ficar bem legal. Senha inválida, tá? Então olha só, dado que acesso à página login, quando faço login com. E aqui eu particularmente vou fazer o seguinte, tá? Eu gosto muito disso, tá? De trabalhar com dados no BDD, até porque o BDD foi feito para isso, para unificar teste, documentação, massa de teste, tá tudo num lugar só, né? Vou colocar uma senha inválida aqui, né? Ultron 123, né? Uma senha incorreta. E aí, então, devo ver o resultado. Qual que é o resultado? É senha inválida, exclamação. Então vou pegar aqui, ó, senha inválida, exclamação. Prontinho, agora eu tenho dois cenários. Tá bom demais, né? Dois cenários aqui, tá ótimo. Tem aqui os cenários escritos em BDD dentro da pasta Features aqui, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, Cucumber, Enter. Eu vou executar o Cucumber e aí ele vai falar assim, ó, beleza, eu encontrei algumas documentações aqui, né, dentro do seu projeto e eu vou rodar esse documento BDD. E aí o Cucumber roda os documentos BDD e executa, né? Então olha que legal. Ele rodou aqui e falou, ó, não encontrei nada, nenhum teste, né, nenhum método, nenhum código fonte que implementa, que executa esses cenários aqui que você escreveu, né? Mas eu vou criar para você aqui, ó, o esqueleto, eu vou criar aqui já a estrutura pronta para você automatizar, né? Então o Cucumber, ele tá sendo um parceirão aqui, né? Ele tá falando, ó, não tem nada automatizado, mas eu vou te ajudar aqui, eu já vou montar a estrutura para você. Ele já monta os testes aqui, os steps para eu implementar a automação, né? Só tem um problema aqui, eu escrevi aqui, ao invés de devo, eu escrevi deno, né? Então, o Cucumber pediu para eu criar esse método aqui, ó, deno ver o resultado, né? Então, tá zoado, né? Vamos colocar a palavra certa, devo, e aí ele vai gerar somente 3 métodos aqui, beleza? Eu tenho 3 steps, 3 métodos. Eu vou copiar esses caras, e aqui dentro de Step Definitions, eu vou clicar com o botão direito New File e vou criar um arquivo chamado login _steps.rb e vou colar esses carinhas aqui dentro, ó. Prontinho, ó, colei, tranquilo, tá lá os steps, beleza? Se eu executar o Cucumber de novo, ele vai falar, ó, agora eu achei os testes, né, os métodos que vão automatizar esse documento, mas eles precisam ser implementados, não tem nada lá dentro. Por isso que o Cucumber gera aqui com essa tag, ó, pendente, com essa anotação aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou automatizar, né? E agora que as coisas começam a ficar bem divertidas aqui, né? Porque eu quero automatizar os testes aqui usando o BDD e o Cucumber, né? O Cucumber, perceba que ele só roda a documentação. Ele não sabe levantar o navegador e testar essa página. Ele não sabe fazer isso não, tá? Ele só sabe rodar, ele só sabe criar o esqueleto. E se eu quiser que o navegador suba e teste essa página, eu tenho que colocar o código aqui dentro. Então olha só, dado que acesso à página login, eu tenho que colocar um código aqui, a mágica, eu que tenho que fazer aqui. Mas se eu vou usar Selenium, se eu vou usar Capybara, eu não sei. Mas o Cucumber não sabe fazer isso, ele só sabe criar estrutura para eu dar vida aos meus cenários. Beleza? Então vou fazer o seguinte, ó, eu já coloquei no Genfile o Capybara, tá aqui bonitão. Então eu vou fazer o seguinte, tem essa pastinha aqui, suporte, que ela é criada pela estrutura do Cucumber, ó, e dentro dela eu tenho um arquivo chamado env.rb, tudo começa aqui dentro, tá? Então toda vez que o Cucumber tenta rodar as automações, tudo que está dentro desse arquivo será executado primeiramente e ele vai colocar em memória, tá?
Então é exatamente aqui que eu vou fazer a configuração do Capybara. Primeiramente eu tenho que importar o Cucumber, ou melhor, o Capybara. E tenho que importar também o módulo do Cucumber para Capybara. Então, require Capybara e require Capybara / Cucumber. Né? Isso aqui lembra um pouco do Node, né? Lembra um pouquinho lá na hora de fazer require, lá, principalmente no ES5, né? Mas enfim. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Capybara.configure e aqui eu vou passar um argumento que eu vou chamar de config, e aqui eu vou finalizar a instrução com end, tá? Então olha só que legal, no Ruby não tem abre chaves e fecha chaves para programar, tá? Eu começo uma instrução com do e termino ela com end. E aqui dentro desse bloco eu vou fazer o seguinte, ó, config ponto default driver igual a selenium underline chrome. Pronto, já está configurado. Só com esse código aqui, só isso é o suficiente para o meu projeto saber começar a trabalhar com o Capybara e conseguir levantar o navegador. É só isso, eu não preciso de mais nada. Para eu começar, isso aqui já está ótimo. Então, se eu colocar aqui, ó, visit, olha que legal, visit, e passar aqui a URL da aplicação, olha que bacana, visit trainingwheelsprotocol.herokuapp.com/login. Só isso, pronto, já ele vai subir o driver para mim. Né? Ele vai subir o WebDriver, vai subir o navegador e vai fazer o que eu quero, que é acessar a página login. Então vou colocar um sleep de 5 segundos, que é um sleep temporário, tá? Isso aqui a gente tira só para você ver que as coisas estão acontecendo, né? E aí eu vou rodar o Cucumber aqui, olha que bacana. Já abriu o Chrome aqui, ó, e já acessou a página, olha que bacana. Vai esperar 5 segundos e vai desligar. Agora ele vai executar o segundo cenário, que é a senha incorreta. Também acessou a página e desligou. Então olha só, uma linha de código resolveu a minha vida, né? Então o Capybara aqui com o Ruby é bem tranquilo, né? É muito simples, a gente tem um nível de produção realmente assustador, podemos dizer assim, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Agora que eu já estou acessando a página, eu posso tirar o sleep, mas não preciso mais dele. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou preencher o formulário de login, né? Eu vou preencher esse formulário bonitinho aqui, né? Então, para eu preencher esse cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inspecionar aqui o campo usuário, né? Para eu entender o que tem aqui dentro desse HTML, como é que funciona esse HTML aqui, né? Então, olha só que legal, esse HTML, ele é o seguinte, ó, pro campo usuário, eu tenho um elemento do tipo input, e ele tem um ID, ó, user ID. Então tá boiada, né? Tá facinho encontrar esse elemento aqui. Mas vamos supor que não tem o ID, né? Não tem o ID, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro atributo. Então, por exemplo, eu tenho o atributo name aqui, né? Mas eu estou trabalhando com Capybara. Então o Capybara, ele é tranquilo, né? Ele é o amigo dos QAs, né? Ele não é o amigo da vizinhança, mas ele é o amigo dos QAs. Então, se eu estou usando Capybara, a minha automação vai ser produtiva pra caramba. Então, olha só que legal. Tem um método aqui no Capybara que a gente chama de fill-in. Então, olha só, fill-in. E eu passo aqui, ó, o ID ou o name. Qualquer um desses atributos funcionam para esse método aqui, tá? Fill-in, username, vírgula, o if. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar o e-mail que eu quero usar para fazer login. E dentro desse... O e-mail não, né? O usuário. Então, dentro desse contexto, qual que é o usuário? É o usuário com o nome Stark, ó. E ele é passado como o parâmetro string aqui, ó, pelo Cucumber. Então, Stark e Jarvis são usuário e senha. E aqui, ó, quando ele vira método, eu tenho string e string 2. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Username e password. Beleza? Ó, vou chamar de o name e password, tá? Eu vou abreviar aqui. O name e pass, tá? Username e password. Então aqui, ó, fill in, username with o name, né? Que é o username abreviado aqui, tá? Então olha que bacana, pronto. Já vai preencher esse campo para mim, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou inspecionar também o campo senha, beleza? Então vamos inspecionar esse cara aqui, ó. Inspect no campo senha. Ele também é um input, tem um ID, mas eu vou usar também o name aqui, tá? Vamos fingir que não tem o ID. Então o name dele é password, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, fill in password, vírgula, with
agora eu vou receber aqui, ó, pass, que é o password aqui desse cara, né? Pass vai ser a senha aqui, vai receber o valor Jarvis e vai receber Ultron 123 nesse cenário aqui, tá? Beleza, ó, já automatizei o preenchimento dos campos, beleza? Vamos rodar essa automação com um sleep aqui de 10 segundos agora, só para a gente ver o que vai acontecer, tá? Ainda não está completo, mas vamos rodar aqui e ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, tá preenchendo, olha que bacana. Tá chique demais, né? Olha como o Capybara é sensacional, né? O Capybara é lindo de ver, né? É o amigo dos QAs. Ó, já tá executando aqui o segundo cenário. Lembrando que eu coloquei um sleep de 10 segundos. Aí as coisas ficam um pouquinho mais demoradas aqui, né? Mas terminou o sleep, desligou aqui e executou também. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no botão, né? O botão login aqui. Né? Tem que clicar nesse botão aqui. Então, vamos inspecionar o botão login, né? O botão login, ele é um button, ele é um elemento do tipo button, ele não tem ID, ele tem esse carinha aqui, ó, btn login. Btn login é uma classe bem legal, né? Mas vamos supor que ele não tem nenhum elemento, absolutamente nenhum elemento não, nenhum atributo que seja relevante aqui para eu usar um seletor de busca aqui no meu código. Não tem nada. E aí, o que eu faço? Beleza, eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou usando o Capybara, né? Eu esqueci disso. Com o Capybara, minha vida é muito mais feliz. Então, olha só, click on login. Click on é um método do Capybara que ele vai clicar em qualquer coisa pelo texto. Então, ele vai clicar aqui no login, ele vai pegar o texto do elemento e vai clicar. Clica no login. Pronto, simples assim, né? Ah, mas e se tiver um botão login aqui embaixo, se tiver um botão com o mesmo nome na mesma tela? Aí ele vai dar uma ambiguidade porque ele não sabe onde vai clicar. Beleza, aí a gente faz o seguinte, a gente trabalha com escopo, né? A gente trabalha com estratégia de escopo aqui no Capybara. Qual que é a estratégia? Dentro do formulário de login, eu sempre tenho no HTML um elemento do tipo form, que é o que representa o formulário que ele vai submeter aqui para fazer a autenticação, tá vendo? Então eu tenho aqui o form e ele tem um ID, olha que legal, ele tem esse ID aqui, ó, login, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com uma estratégia, eu vou pegar aqui ó, e vou criar um py, olha que legal. Dentro aqui, ó, eu vou criar um bloco aqui, ó, o within ID do formulário, hashtag login, para encontrar o formulário pelo ID, do e end. E aí eu coloco esse código aqui dentro, né? O que ele vai fazer? O que o Capybara vai fazer agora? Ele vai trabalhar somente dentro do contexto do formulário. Eu posso ter elementos com os mesmos nomes em outros lugares aqui do HTML, em outros blocos de HTML, em outras divs, mas eu não vou ter problema, porque o Capybara vai trabalhar somente dentro desse formulário. Então o meu teste vai ficar com nível de assertividade muito alto, né? E vai ficar bem bonitinho aqui, vai ficar bem elegante, tá? Então, ó, já tá clicando no botão, beleza? E preenchendo o formulário. E por fim, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar o RSpec, né? Então, olha só, a gente usou o Cucumber para ler a especificação e transformar em métodos. Agora usamos o Capybara para interagir com o software, que é uma aplicação web. E por fim, eu vou usar o Capybara e o RSpec para fazer a validação da minha expectativa. Qual que é a expectativa? Neste cenário aqui, é ver essa mensagem, olá Tony Stark, você acessou a área logada. Nesse cenário aqui, a expectativa é ver ser inválida. Então eu vou fazer o seguinte, ó, expect, que é um recurso do RSpec, page. Page é um objeto do Capybara. Então eu vou falar RSpec, espero que na página contenha o texto. Qual que é o texto? Aqui, ó, expect text, né? O texto esperado. Então, esse argumento aqui, expect text, ele dentro desse contexto, ele será olá Tony Stark quando eu executar esse cenário e será sem inválida quando eu executar esse cenário. E todos esses parâmetros aqui, entre aspas, no BDD, são passados aqui para o meu código de automação. Assim como eu recebo o usuário e senha aqui eu recebo a mensagem também. Então, eu já tenho, ó, todo o cenário automatizado. Vou rodar o Cucumber e perceba que eu não tenho nenhum sleep aqui, tá? O Cucumber vai testar para mim os dois cenários, então vamos ver aqui o resultado, ó. Pronto, testou tudo aí em quase 8 milésimos, né? Foi menos de um segundo aqui, tá? Em menos de um segundo ele testou tudo. Vamos colocar um sleep
de 5 segundos na hora de finalizar a verificação, só para a gente ver como é que as coisas estão acontecendo aqui, tá? Então olha só, ele vai testar o primeiro. Olha lá, olá Tony Stark, você é Sônia logada. Agora ele vai esperar 5 segundos e vai testar o segundo cenário, que é sem inválida, e tá tudo funcionando aqui bonitinho. Então a minha automação tá bem legal. Ele já está implementado aqui, já está automatizado, né? Olha que bacana, tudo pronto para eu jogar lá no GitLab CI e rodar dentro do meu pipeline, do meu estágio de teste. Tá dando para entender? Show de bola. Então a minha automação tá pronta, ó. Tá rodando aqui bonitinho, tá bem legal mesmo. Só que, olha só, eu tô com medo aqui de uma coisa. Lá no GitLab CI, se tiver alguma lentidão, talvez ele não encontre os elementos. Porque o Capybara, por padrão, ele tem até 2 segundos para achar um elemento. E eu não quero ficar pondo sleep, thread sleep no meu código de automação. Então, para eu não ter problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais uma configuração. Eu vou setar mais uma configuração do Capybara, que é o default max wait time. Ela, por padrão, tem 2 segundos. Eu vou colocar 10 segundos. Agora, o Capybara tem até 10 segundos para encontrar elementos. E o mais legal é que ele tem até 10 segundos para encontrar esses elementos aqui e também tem até 10 segundos para verificar o texto na página. Então o nível de assertividade aqui vai ser bem legal. O meu teste não vai ficar lento e eu tenho até 10 segundos para encontrar e verificar absolutamente tudo, né? Vou rodar mais uma vez o Cucumber aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Muito rápido, tá testando tudo aqui bonitinho, né? E validando, bem certinho aqui, bem bacana, né? Vamos só simular um problema aqui. Vou colocar aqui senha incorreta. Senha incorreta. E rodar mais uma vez, só para vocês verem que realmente quando algo foge da minha expectativa, o Cucumber falha e deixa a mensagem aqui para a gente entender o que está acontecendo. Então perceba que nesse cenário ele tá parado aqui, ele está esperando até 10 segundos para ver a mensagem ser inválida, o que não vai acontecer, né? Porque a gente mudou. Então olha só, ele falhou, né? Ele falou que não encontrou senha incorreta na página. Na página a gente tem o que, ó? Senha inválida, né? Olha aqui, ó, senha inválida, tá vendo? Mas ele não encontrou senha incorreta, porque eu forcei aqui na documentação, né? Então vamos voltar para senha inválida, que é a mensagem correta, né? E só rodar mais uma vez aqui para a gente ter certeza que a mensagem está correta. Show de bola! Pronto, agora tá bacana aqui, tá muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou subir esse código lá no GitLab, tá? Eu vou subir esse código lá. Então aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou logar com a minha conta, eu já tenho a minha conta no GitLab. E vou criar um projeto, New Project, e vou criar um projeto aqui. Eu vou chamar ele de Training. Muito grande esse nome, né? TWP, Training Wheels Protocol, beleza? TWP, bem melhor. Eu vou deixar ele público, que depois eu vou poder compartilhar com vocês, tá? Vocês vão poder ter acesso a esse código, então ele vai ser público. E aí vamos colocar na descrição aqui, projeto usado para aprender mais sobre automação e GitLab CI. No geral, vamos criar um estágio de testes. Então vamos lá, vou criar aqui, deixa eu aumentar, tá melhor agora o zoom? Beleza, então eu vou criar aqui o projeto, ó, Create Project. Público, tá? Vou deixar ele público. Beleza, ele criou o projeto aqui para mim. Agora eu tenho que fazer o seguinte, ó, meu projeto está criado no GitLab. O meu código aqui não tem nada a ver com esse projeto, pelo menos por enquanto, né? Até esse momento ele não tem nada a ver com o projeto do GitLab. Eu tenho que fazer um link, eu tenho que relacionar esses caras aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiramente, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho algumas opções aqui, né? Eu tenho, por exemplo, se eu quero começar o projeto primeiro pelo GitLab,
Aqui a gente começou primeiro na máquina e agora que eu fui para o GitLab, né? Mas eu poderia começar direto pelo GitLab e fazer um clone do projeto e já começar a implementar a partir do GitLab. Não foi isso que eu fiz. Eu criei o projeto e depois eu criei o repositório, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou executar o comando git init e aí ele vai transformar a minha pasta num repositório Git, tá? Minha pasta agora é um repositório Git. Perceba que agora eu tenho aqui, ó, Git master, agora é um repositório Git. E aí eu vou executar esse comando aqui, ó, git remote add origin gitlab.com/papito/twp.git. Então ele vai falar que a origem é o meu GitLab aqui, o repositório que eu acabei de criar. Ele vai fazer o link com o GitLab aqui na nuvem, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, git status. Eu tenho o genfile, tenho o genfile.lock para subir, e eu tenho, que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a pasta features, né, com todos os meus testes automatizados aqui e tudo mais, ó. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu quero subir quase tudo, eu só não quero subir o genfile.lock. Esse cara aqui eu não quero versionar, porque ele gravou aqui, ó, um histórico de instalação das gens com base na estrutura, com base no ambiente Ruby do meu computador local. E eu não quero que isso interfira lá no GitLab CI na hora dele criar o agente de teste para executar os testes lá dentro, para ele executar o meu código lá. Então eu vou criar aqui um arquivo, ó, na raiz do projeto, na raiz aqui, ó, vou clicar aqui fora, vou clicar nesse linkzinho, nesse botãozinho aqui, ó, new file, e vou criar um arquivo chamado .gitignore. E dentro desse cara eu vou colocar aqui, ó, genfile.lock. Então eu estou falando que o genfile.lock não será versionado pelo Git, tá? O genfile.lock será ignorado. Eu escrevi ignore errado aqui, né? Git ignore. Não, escrevi certinho. Beleza. Então o genfile.lock será ignorado. Vou executar aqui, ó, git status de novo. Agora eu não tenho o genfile.lock. Eu tenho o git ignore, que faz parte do projeto. Ele é o cara que vai ignorar as coisas que não são relevantes para eu versionar. Mas o genfile.lock não será versionado a partir de agora. E é isso que eu quero. Então, ó, git add ponto. Git add ponto vai fazer com que eu adicione toda a estrutura do meu projeto no repositório, né? E se eu executar agora git status, ele está falando que tudo isso é novo. Então eu tenho o git ignore, o genfile, login.feature, login steps e o env.rb. Cada um dentro das suas devidas estruturas aqui. Vou fazer um commit, ó, git commit, e vou colocar aqui um comentário. Meu primeiro commit. Pronto, commitei tudo, né? Git status de novo. Agora eu não tenho mais nada aqui, tá tudo certinho. Não tenho nenhuma alteração no projeto. Então, git push origin master. O que ele vai fazer? Ele vai subir a branch master do meu projeto no origin. Qual que é o origin? É esse cara aqui, ó. É o meu repositório lá no GitLab. Então, se eu der um refresh aqui, ó, na página, agora eu vejo o código. Olha o código aqui, ó. Olha o comentário aqui, meu primeiro commit. Eu acabei de fazer isso, então eu tenho o código aqui. Olha que bacana. O código está versionado no meu GitLab, tá bom? Show de bola. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a trabalhar com o GitLab CI. Mas, para eu trabalhar com o GitLab CI, eu preciso fazer uma série de configurações aqui. Primeiramente, se eu executar o Cucumber, percebam que ele executa o teste na minha máquina e ele sobe o navegador aqui, ó. Ele sobe o navegador. Quando eu executo teste em ferramentas de CI, CI quer dizer Continuous Integration, eu não tenho uma interface gráfica. No geral, eu não tenho uma interface gráfica aqui, um Chrome com interface de janela para subir e testar para mim. Então eu tenho que usar a técnica do headless. Beleza? Alguém aqui já ouviu falar de headless? Beleza, o que é o headless? O headless é o
a gente vai usar o Chrome Headless, é o Chrome sem cabeça, é o Chrome só como um serviço. A gente não vai ver a janela do Chrome subindo, ele vai ser executado como se fosse um serviço. Por quê? Porque aqui no GitLab CI não tem uma tela com janela, eu tenho um sistema operacional somente texto. Então ele vai testar só em headless. Para ficar mais fácil o entendimento, olha só que legal, se eu passar aqui no driver do Capybara, ó, Chrome underline headless, ele já vai testar em headless. Olha que legal, eu vou executar o Cucumber e olha só, ele não sobe mais o Chrome, ó. O Chrome está sendo executado por debaixo dos panos e está testando tudo. Ó, ele continua testando, só que agora ele está testando em headless. Ele abre o navegador, ele acessa a página, ele faz login, ele faz tudo, mas ele testa em headless. Perceba que não tem mais o Chrome subindo, mas ele está testando do mesmo jeito. Deu para entender? Show de bola! Para eu usar o GitLab CI, eu preciso do seguinte, eu preciso de um template para trabalhar com o GitLab, tá? O Maurício está perguntando aqui, ó, o Firefox tem headless? Tem. Se você fizer isso aqui, ó, Selenium headless sem Chrome, ele vai testar headless no Firefox. Ou deveria. Ó, testou. Beleza? Ó, sem o Chrome é Firefox, com o Chrome é headless, beleza? Mas meu nome não é Palito, não. Beleza? Várias pessoas me chamam de Palito, tá? Não tem problema não. Mas nós vamos testar no Chrome. Ó, olha só que interessante. Eu vou rodar mais uma vez no Chrome, ou melhor, no Firefox, tá? Ó, Firefox headless. Ó, quanto tempo demorou? 6 segundos, 6.7 milésimos de segundos, né? Agora vamos testar no Chrome headless. (4.6). Então o Chrome ele é mais rápido, né? Ele é bem mais rápido que o Firefox. Eu queria ser um palito, mas eu engordei muito ultimamente, né? Mas fazer o que, né? Faz parte. Mas voltando aqui, tá dando para entender o que é headless agora? Tirando a zoeira. Beleza, alguém tá perguntando aqui, ó, a minha xará aqui. É possível rodar testes no Internet Explorer? Só não é possível no meu computador porque eu não tenho Windows, eu tô no Mac. Mas você pode usar o Internet Explorer Driver e fazer uma implementação aqui com Capybara também, tá? Dá pra fazer tranquilo. Beleza? Vamos lá, essa aqui é a página do CI do GitLab, beleza? Olha só que bacana, o GitLab CI, segundo o site deles, são líderes aqui em Continuous Integration, né? Então a gente tem aqui várias ferramentas de Continuous Integration. A gente tem o CloudBees, que são os caras que... O CloudBees, que são os caras que mantêm o Jenkins, tem o Travis CI, tem o AWS, tem a Atlassian aqui embaixo, tem ferramentas da JetBrains que são muito legais, mais caras, a Microsoft está aqui colada, e o CircleCI, que é muito legal também, né? Mas é porque eles estão fazendo a propaganda deles aqui, né? Eu não sei se é realmente isso mesmo, tá? Mas o CircleCI, ele é muito bom, a Microsoft também, mas enfim, aqui ele está falando um pouco sobre o que é Continuous Integration e tudo mais, né? Então, o que é o Continuous Integration, né? O que quer dizer Continuous Integration, né? Aqui a gente está aqui, ó, Continuous Integration. É uma prática, né, é o que está escrito aí, tá? É uma prática de integrar o seu código com o repositório, né, e fazer com que a gente teste as coisas mais rápidas, beleza?
Então eu tenho lá o meu código, é a famosa esteira. Pronto, falou tudo, né? E a gente também tem o tal do CD, né, o CD, como o pessoal gosta de falar, que é a entrega contínua. Integração contínua é, à medida que eu vou fazendo pull request, que eu vou alterando meu código, eu vou testando e buildando, testando e buildando, testando e buildando. Isso é integração contínua, continuous integration. Continuous delivery é o quê? À medida que eu vou compilando o software e o software é elegível à produção, ele é um release candidato a ir para a produção, aí eu coloco ele na esteira de entrega contínua, onde ele vai até a produção. No Continuous Integration não tem produção. O que tem é, altero o código do software, faço build, compilo e testo. Fiz mais uma alteração, alterei mais uma tarefa, fiz um merge, faço um pull request, aí o que ele faz? Ele compila, build e testa, e por aí vai. O Continuous Delivery, não, ele é um release, uma versão que já está fechada, que eu quero subir em produção, ela entra na esteira de entrega até produção, tá? Tem uma pequena diferença aí. E também tem o termo que eu gosto muito de falar, que é o Continuous Testing, que é o que? É o colocar o teste automatizado dentro do Continuous Integration. Ou trabalhar o teste automatizado com o mesmo conceito do Continuous Integration. Vai ter testes contínuos rodando. Pode ser até mesmo schedulado, né? Não precisa ser por conta de uma alteração no código, mas eu posso ter um Continuous Testing, onde eu coloco os meus testes para executarem todos os dias, de noite, enfim, não sei, de acordo com a necessidade do time, a necessidade da empresa e por aí vai. Deu para entender? Beleza, tem uma pergunta aqui, ó. Só para matar a curiosidade, o que tu acha do Selenium IDE? Vamos lá, eu não gosto do Selenium IDE, tá? Se eu te falar que eu nunca usei o Selenium IDE, é mentira, eu já usei o Selenium IDE pra caramba. Eu usei o Selenium IDE em 2008. Em 2008 eu usei o Selenium IDE, né? E eu usei ele até 2009. Então eu usava o Selenium IDE para gerar o teste para mim, eu copiava em Java, ele fazia lá um esquema para converter o código. Você dava um Ctrl+C e colava como Java. Aí eu colava no Eclipse, na época eu programava e automatizava em Java, e eu fazia isso. Eu usei o Selenium IDE até o dia que eu aprendi a usar CSS Selector, aí eu não precisei mais do Selenium IDE. O dia que eu aprendi a programar para web, e aprendi JavaScript, jQuery, eu percebi que o Selenium IDE não tem... Para um automatizador ele não tem mais sentido. Quando você aprende o que é um front-end. Se você não sabe o que é um front-end, aí você tem que ficar no Selenium IDE, não tem o que fazer. Mas se você aprender um pouco sobre CSS, HTML, JavaScript, você vai ver que você não precisa do Selenium IDE, beleza? Deu para entender? Beleza, não tenho problema nenhum com quem usa. Eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro automatizar na mão mesmo, tá? Mas enfim, aqui a gente tem mais aqui para baixo, a gente tem aqui um exemplo de pipeline, né, onde a gente tem aqui, ó. Basicamente é assim que funciona um processo de continuous integration. Então o desenvolvedor mexe no código, ele comita, sobe o código no repositório, aí tem uma trigger que starta o processo de build. Ele roda o build, ele roda os testes unitários se tiver, né? Às vezes não tem. E aí depois ele roda os integration testes. Aqui dentro a gente tem testes funcionais, testes de aceitação e por aí vai. Rodou todos os testes e deu certo, acabou. Acabou aqui, tá? Se porventura é um build que eu quero pôr em produção, aí eu starto o processo de continuous delivery. Que aí ele vai para uma review, né? Eu posso promover ele para um ambiente de UAT, um ambiente de homologação, ele faz uma review e depois eu coloco em produção, beleza? Mas o Continuous Integration, Continuous Testing, normalmente ele gira em função do trabalho contínuo dentro do processo de desenvolvimento. Ele não precisa necessariamente ser um processo que eu quero fazer um promote para produção, tá? Mas em algum momento, depois de vários builds que foram testados aqui, um build vai para produção. O que eu estou querendo dizer é que não são todos os builds que chegam em produção. Eu posso ter uma sprint aqui com 5 histórias e eu vou, durante a sprint, desenvolvendo as histórias e eu vou fazendo continuous integration, rodando teste de regressão e tudo mais. E na hora que eu
terminei o último commit que contempla todas as histórias, aí eu faço um continuous delivery. Deu para entender? Show de bola. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso projeto e preparar ele para trabalhar no GitLab, CI, tá? Colocar ele para fazer o deploy no GitLab CI, tá? E aí tem um site aqui na documentação, tá? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui na documentação do GitLab que mostra aqui um arquivo exemplo para eu trabalhar com o estágio, para eu criar um estágio de build lá no GitLab CI. Então esse aqui é um exemplo, ele usa um arquivo no formato YML, né, ou YAML, e aí eu tenho aqui algumas instruções para montar. Tá? Então nessa página aqui a gente consegue ver alguns exemplos de como criar um processo de build aqui no GitLab. Tá? Inclusive aqui ele tem o estágio teste, o estágio stage e o estágio production. Nós vamos ficar só no estágio teste, basicamente com um script muito parecido com esse aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, para a gente começar, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado gitlab-ci.yml. gitlab-ci.yml. Ele é um formato YML. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou criar o estágio de teste. Eu vou copiar e colar, ó. Vamos copiar e colar para a gente ganhar tempo. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou copiar esse estágio aqui. Na verdade, não vamos ganhar muito tempo não, mas eu vou copiar aqui, tá? O que a gente faz para rodar esse projeto? O nosso projeto de automação aqui. Primeiramente, eu executo o Cucumber e aí ele roda, ó, Cucumber. Rodei o Cucumber, ele sai testando para mim em headless. Olha lá que bacana. Então aqui no script eu tenho que ter o comando do Cucumber aqui, né, para ele executar. Faz sentido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu vou apagar esses exemplos aqui e vou colocar aqui, ó, bundle exec cucumber. Por que eu estou pondo bundle exec cucumber ao invés de cucumber como eu estou fazendo aqui? No Mac eu só rodo cucumber. No Mac e no Windows você só roda o comando cucumber que vai. No Linux você tem que passar bundle exec cucumber. E aqui no GitLab CI ele vai executar o teste dentro de um ambiente Linux, tá? Então eu preciso passar o parâmetro bundle exec cucumber aqui, senão não vai funcionar, beleza? Então o primeiro script me parece que é bundle exec cucumber. Só que aí é que tá. Vamos lá, vamos abrir o nosso projeto. O GitLab CI sabe que eu vou precisar do Capybara, do Cucumber e do AirSpec? Uma pergunta retórica, alguém pode responder? Ele não sabe, né? Então eu tenho que colocar um script aqui também, ó. Bundle install, para ele instalar as bibliotecas. Então ele vai ler o Jam File e vai instalar as bibliotecas. Agora parece que as coisas vão funcionar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui um git status e aí perceba que eu fiz um ajuste no env.rb e criei um arquivo chamado gitlabci.yml. O env.rb tem o ajuste para o Chrome ser testado, para o Capybara testar com o Chrome no formato headless, o que faz sentido, né? Porque lá no GitLab CI não tem tela, então eu preciso testar em headless mesmo, tá bom? Então, git add ponto, para adicionar tudo, git commit -n, adicionando o GitLab CI. Adicionando, configurando, tanto faz. Escrevi errado aqui, mas não tem problema não, tá? Git push. Vamos fazer o push lá. Agora eu estou fazendo o push no repositório. Ele acabou de subir aqui. Então vamos conferir aqui o que a gente fez. Ó. Vou fazer um refresh aqui na tela. E aí ele já mostrou aqui, ó, o last commit. Esse last commit diz que ele já fez essa alteração. Então o meu código já está alterado, né, para trabalhar com
ele já tem o GitLab CI adicionado aqui. Então, só pelo fato de eu ter esse arquivo .gitlab.ci adicionado, o GitLab já adicionou aqui, ó, já acionou um build. Ó, agora ele está executando um build. Está running aqui, ele está rodando. Então, eu vou clicar aqui e vamos ver o resultado aqui em tempo real. Ó. Ele já está rodando. Ó. Agora ele está no bundle install. Ele está instalando as dependências do Ruby no agente que vai executar o meu projeto lá na nuvem, lá no GitLab CI. Então, olha só. Ele automaticamente sabe que eu tenho um Jamfile, então ele já sugeriu, ele já falou, ó, tem um arquivo Jamfile, eu acho que esse cara tá usando Ruby. Então ele já criou uma imagem Ruby aqui, ó. Então ele tá subindo, ó, ele subiu um container Docker com o Ruby 2.5 instalado. Ele é bem inteligente, ele viu qual é a estrutura do meu projeto, ele sabe que é um projeto Ruby e já aprovisionou uma máquina com o Ruby instalado. Então essa máquina tem o Ruby e tem o bundle. Eu só não tenho o Capybara, o Cucumber, mas o bundle install garante isso para mim. Beleza? Agora, olha só que legal a mensagem de erro aqui que a gente tomou. Ó. Olha só que legal. Ó, o Capybara precisa do Selenium WebDriver. Por favor, instale o Selenium WebDriver. Ele está falando aqui, ó. Eu não consigo testar porque eu não tenho o Selenium WebDriver e o Capybara precisa do Selenium WebDriver. Então vamos fazer essa correção, né? Então aqui no Jamfile eu vou colocar o Selenium WebDriver. Por que que deu esse erro aqui? Porque foi cabaçada minha, eu esqueci do Selenium WebDriver. O Capybara não vai funcionar sem o Selenium WebDriver, tá? Então, foi cabaçada minha aqui, ó, eu esqueci de colocar, mas a mensagem de erro aqui já falou, já caguetou, ó. Então, olha só, Selenium WebDriver não existe dentro. No meu computador tem, né? Porque hoje à tarde eu já tinha preparado essa live, mas aqui eu esqueci, né? Então, lá no GitLab CI não tem. Tá? No meu já tinha sido instalado antes, então no meu funcionou, tá? Mas aqui, ó, ele já tá falando, ó, cara, você não instalou, tá estranho isso aí, ó, tá faltando o Selenium WebDriver. Beleza, eu vou colocar no Jamfile aqui, ó, e vou fazer mais um commit, ó, git status. Agora eu alterei o Jamfile, né? Então, ó, git add, só tem um arquivo, git add Jamfile, git commit -m, ajustando a cabaçada do papito. Beleza? Ó. Ajustando. Git push origin master. Beleza, comitou. Uma grande sacada aqui, uma coisa que eu gosto muito no GitLab CI, é que quando eu não preciso configurar o trigger do build. Ó, ele já sabe que teve alteração no código. Então agora ele está fazendo um build, ó. Ele está rodando aqui um job do meu pipeline que contempla a última versão que tem esse comentário aqui, esse commit, ó, ajustando a cabaçada do papito. Então ele está provisionando agora o meu agente de teste aqui, ó. Tá? Então ele está pendente porque ele ainda está montando o ambiente aqui para ele executar, beleza? Tá demorando, hein? Ah, tá demorando demais. Eu vou cancelar aqui, ó. Agora eu tô na dúvida. Cancela ou não cancela? Vou cancelar. Roda outro. Então eu vou cancelar aqui. Vou fazer um retry aqui. Vamos ver se ele vai. Ready.
Às vezes demora mesmo, tá? É porque como é um serviço gratuito, a gente está concorrendo aqui, tá? Com outras pessoas usando e tal, então tem que esperar mesmo, não tem o que fazer. Mas enquanto ele carrega, enquanto a gente espera aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? A última vez que ele ficou pendente aqui, ele demorou muito tempo para voltar. Vai trollar a live mesmo. Beleza, alguém tá perguntando aqui, tem alguma ideia preferida? Tem, a minha ideia preferida é o Visual Studio Code, tá? É a minha preferida. Dá para programar em C Sharp, em Java, em Ruby, em Node, Python. Na verdade, eu uso ela para programar em C Sharp, em Node, Python e Ruby, tá? Só não uso para programar em Java. Dá para programar em Java, mas em Java eu uso o IntelliJ. Mas C Sharp, Python, Ruby, Node, eu só uso o Visual Studio Code. Bacana. Quando que você vai usar o GitLab CI? Se o seu time usa GitLab CI e eles não querem abrir mão de outra tecnologia, imagina que você está trabalhando num time que já tem o GitLab CI. Então, vai de GitLab CI suave. Ah, mas você, tipo, o seu time não está usando o GitLab CI, então vai de Jenkins, tá? Jenkins é fantástico. Você vai colher ótimos frutos, tá? Usando Jenkins. Nesse caso aqui, essa live é mais para quem já trabalha com o GitLab CI e quer provisionar os testes lá dentro. Se você não trabalha com o GitLab CI, não vá para o GitLab CI, vá para o Jenkins. Mas isso, não estou desmerecendo o GitLab CI, é uma dica minha, tá? Eu faria isso, na verdade eu já faço isso, tá? Ah, tá, eu tô bravo, viu? Não é possível que esse troço vai ficar empacando. Tá há dias funcionando e agora tá pendente. Eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto ele tá aqui pendente, aqui, empacando a live, pra gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar mais coisas no projeto, nesse projeto de automação, tá? Pra gente, na hora que rodar aqui, a gente já ter novidade pra subir lá no GitLab, tá? Vamos lá, ó. Se ele tivesse rodado aqui, será que ele ia rodar mesmo? Não sei. Vamos ficar para pensar. Será que ele vai rodar mesmo do jeito que está aqui? Não sei. Mas o fato é que rodando ou não, tá? Rodando ou não, seria muito legal se eu tivesse a evidência do teste, né? Se eu tivesse a evidência. Se eu pudesse evidenciar que esses dois cenários estão ok, né? Então olha só que bacana. Aqui no projeto, aqui no terminal, eu posso rodar o Cucumber passando um parâmetro aqui, ó. Então olha só que legal. Cucumber menos f HTML menos o report.html. O menos f quer dizer formato. O menos o quer dizer output. Format output. Então Cucumber execute no formato HTML e a saída será nesse arquivo aqui, ó, report.html. Vou teclar Enter. E ele está testando em headers, tá? Ele não está levantando o Chrome. Ele só está testando. Perceba que eu não tenho a saída no terminal. Mas ele terminou a execução. E ele criou para mim um arquivo chamado report.html. Vamos abrir esse cara aqui, ó. Tá? Vamos abrir esse cara aqui.
E olha só que bacana, agora eu tenho o relatório de execução em HTML. Então eu tenho aqui, ó, entrei na área logada, acesso a página login, faço login, vejo Tony Stark. Digitei a senha Ultron, vejo senha inválida. Então ele traz aqui o relatório da execução para mim, tá? Ele traz o relatório completo da execução. Isso é muito legal, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho aqui, ó, a execução passando o parâmetro que faz com que ele gere o relatório para mim, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Dentro do meu projeto, eu vou criar um arquivo aqui na pasta suporte chamado hooks. Hooks quer dizer ganchos. Então eu vou criar um gancho aqui, né? Para quem já faz automação, sabe aquele esquema lá do after e before, lá do JUnit? Quem lembra disso? Tem um cara aqui na live dormindo. O usuário chama OnePlus5. Ele tá dormindo, é impressão minha? Não, ele tá acordado. Parecia que tava dormindo. Falei, poxa, tá tão ruim que o cara tá até dormindo. Mas não, ele tá acordado. Agora que eu vi que ele tá acordado. Mas vamos lá. Vocês lembram do after e before? Que a gente coloca? Aqui é a mesma coisa. Eu vou criar um after aqui, ó. Que é um hook do Cucumber. Esse after vai fazer o seguinte, ó. Terminou um cenário. Vamos pegar a evidência do teste? Vamos pegar para ficar bonito, para as coisas ficar elegante aqui, né? Então olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou criar um arquivo chamado shot. Shot para mim é a abreviação de screenshot, tá? Eu gosto da palavra shot. Um arquivo não, vou criar uma variável chamada shot, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Page, que é um método, é um objeto do Capybara, e eu vou chamar o método save_screenshot. Save_screenshot. Onde que eu vou salvar esse screenshot? Vou criar uma pasta aqui no projeto que eu vou chamar de log, ó. Log. Eu vou salvar dentro de log, tá? Então olha só, log/temp_shot.png. Então eu vou salvar um screenshot temporário dentro dessa pasta aqui, ó, PNG. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, a variável screenshot vai armazenar o valor do screenshot que ele tirou, da imagem, né? Ele vai ter um print mesmo, de verdade. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar esse cara de shot. Esse cara aqui vamos chamar de temp, ó. Temp_shot, que é o screenshot temporário. E agora eu vou ter a variável shot que representa o screenshot de verdade, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Base64, que é um módulo do Ruby, encode 64, tá? E aqui, ó, eu vou abrir esse arquivo. Então, file.open. E aqui dentro desse método open, eu vou passar o temp_shot e aqui eu vou passar o tipo RB. Tá? E no final aqui, ó, eu vou passar read para ele ler esse cara. Então ele vai ler o arquivo, ele vai abrir o arquivo e vai ler esse arquivo aqui, que é o meu screenshot temporário, vai salvar, vai converter ele para Base64, que é um binário, e vai gravar isso na variável shot. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um recurso do Cucumber, um objeto do Cucumber que chama embed. Eu vou falar, Cucumber, salva esse screenshot para mim no relatório, anexa no relatório. Qual que é o tipo? É image/png. E ele vai ter o link chamado evidência. E nessa loucura de dizer que... Bom, deu para entender aqui, né? Evidência é o link, tá? Beleza, ó, salvei. Esse after será um step genérico para todos os meus cenários. Toda vez que eu rodar um cenário, quando eu terminar um cenário, ele roda o after. O after ele tira um screenshot temporário, converte para binário e anexa no relatório. Agora eu vou executar o Cucumber de novo, só que com esse código aqui. Esse código vai ser executado automaticamente, tá? Ele finaliza aqui. No final ele roda esse cara. E agora, vamos abrir aqui a pasta log, ó. Eu tenho um screenshot, ó. O screenshot do sem inválida, porque o temporário sempre vai gravar o último, mas esse cara aqui não é o que eu quero, tá? Perceba que agora que eu vou dar um refresh no relatório, eu tenho o link chamado evidência. E se eu clicar, eu tenho evidência, ó. Você acessou a área logada. Eu tenho print
para provar que deu certo. E aqui embaixo no sem válido eu também tenho print, né? E por que que eu estou jogando em Base 64? Por que que eu estou falando para o Cucumber aqui, ó, converter para Base 64, o meu projeto? Porque aí ele coloca tudo num relatório, ó, como num único HTML, ó. Esse códigozão aqui, ó, é o binário de cada imagem, tá? Então ele joga tudo no arquivo HTML. Em um único arquivo eu tenho todo o resultado do teste, tá? Então olha só, agora eu tenho a evidência, eu tenho o relatório com a evidência. Deu para entender? Show de bola! Para quem perguntou da evidência, dúvida respondida? Show de bola! Agora vamos voltar lá para o GitLab. O GitLab agora ele chegou no ponto que eu queria. Vamos dar um refresh aqui na tela. Finalizou, ó, falhou. Vamos olhar aqui por que que falhou agora. Olha só que engraçado. Ele falou assim, ó, agora não está dando problema de Selenium faltando, mas ele está falando, ó, o Chrome Driver não existe. Ó, não achei o Chrome Driver. Mas olha só, às vezes eu vejo grupo de WhatsApp e gente colocando essa mensagem lá no grupo. Pessoal, me ajuda aí. E pega essa mensagem e joga lá no grupo. Pessoal, se a gente ler essa mensagem, será que a resposta não está aí? Se eu jogar, eu sou fluente em Google Translator, tá? Então assim, se eu jogar no Google Translator, vai ficar mais fácil ainda de descobrir o problema, tá? Mas vamos lá, ó. O que ele está falando? Ó, não achei o Chrome Driver. Por favor, faça o download neste site aqui e coloque em algum lugar do path. Olha só, a mensagem de erro já está falando tudo que eu tenho que fazer. Tá muito tranquilo, beleza? Tá suave aqui, ó. Ele já está dando a solução. Como eu vou fazer? Beleza, eu posso ir lá no Google e descobrir. Mas já a mensagem de erro já está aqui bonitinha com a solução. Então o que a gente tem que fazer é baixar o Chrome Driver e jogar em algum lugar do path. Agora que as coisas começam a ficar interessantes aqui no GitLab. Por quê? Porque o GitLab ele provisionou para mim um container Docker com o Ruby instalado. Ele não sabe que eu preciso do Cucumber, do Capybara, do Selenium, ele não sabe. Só que o Genfile sabe. Então no Genfile eu tenho as dependências. Lá no GitLab CI.yml eu faço o bundle install. Então ele instala todas as dependências do Genfile. Só que para o Cucumber rodar lá, aqui não é minha máquina, aqui é o meu CI, para rodar aqui eu preciso do Chrome Driver instalado, aonde? No meu agente aqui, que é uma imagem do Ruby. Tá dando para entender o problema? Então as coisas começam a ficar mais divertidas agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar todo esse ecossistema aqui dentro do GitLab. Então eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou mexer no meu arquivo GitLab CI. Eu vou falar para o GitLab, ó, você vai rodar o teste sim, só que agora eu vou começar a customizar algumas coisas. Eu quero uma imagem do Ruby diferente. Eu quero uma imagem chamada Ruby Alpine. Alpine é uma distribuição Linux mais simples. Ela é uma distribuição bem clean. Deu para entender? Esse Ruby aqui, ele não é um Alpine, é um Ubuntu. Eu não quero mais o Ubuntu, eu quero um Alpine. O Alpine é uma distribuição mais simples, tá? Ela é bem menorzinha, tá bom? Nesse caso eu vou usar o Alpine. Dá para usar o Ubuntu? Dá, mas eu vou usar o Alpine aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu vou usar o Alpine, antes de rodar o meu script de teste, eu vou ter aqui o before script. E aí eu vou configurar algumas coisas aqui, tá? Então eu vou passar alguns parâmetros. Eu quero executar um script shell que vai instalar o Chrome Driver no meu Ubuntu, no meu Linux Alpine aqui, que tem o Ruby e que vai rodar os meus testes automatizados em headless. Eu preciso do Chrome Driver, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um script aqui, ó, no projeto. Vou criar aqui um arquivo chamado Alpine. Eu vou pôr esse nome Alpine só para deixar claro que é para rodar na imagem do Jenkins, tá? .sh. SH quer dizer Shell Script. E as coisas agora vão começar a ficar bem legais, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? A primeira coisa que eu vou fazer
é executar um comando do Linux para instalar o Chrome Driver, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. APK Update. APK Update é para ele atualizar os pacotes do sistema operacional. Na sequência, eu vou falar, instala o Chrome Driver para mim. Então eu vou passar aqui, ó. Dois e-comerciais para ele saber que as minhas instruções, que eu vou rodar tudo numa única instrução, e aqui eu vou rodar aqui, ó, APK ADD. Eu quero adicionar o Chrome Driver. Então eu vou colocar aqui, ó, Chromium Chrome Driver. Então ele vai instalar o Chrome Driver para o Chrome. Só que eu vou usar o Chromium. O Chromium é a versão open source do Chrome. É a mesma coisa, tá? É o mesmo engine, não muda nada. Beleza? Bacana. Agora, galera, pensa comigo. Se eu salvar o projeto, que agora roda, tem o meu script aqui, Alpine SH, que roda um script e instala o Chrome Driver. Ele faz exatamente o que o meu script, que o meu erro aqui está pedindo, instale o Chrome Driver. Então olha só, eu criei esse arquivo alpine.sh e aqui no before script, antes de rodar o bundle do Cucumber, do Hub e rodar o Cucumber, eu vou falar para ele, roda esse script aí para mim, que instala o Chrome Driver. Antes de mais nada, vamos preparar todas as dependências. Então vamos rodar o alpine.sh. Esse alpine.sh, ele instala o Chrome Driver. Eu não vou subir esse repositório lá no GitLab, tá? Tá difícil falar aqui, não vou subir no GitLab. Por quê? Vamos lá, galera. Vai funcionar se ele rodar mais um build? Pode responder aqui, pessoal. Será que vai funcionar? Não vai, porque assim, ó, ele vai instalar o Chrome Driver, só que o Chrome Driver vai falar assim, na hora que o Cucumber executar os testes e o Capybara chamar o Chrome Driver, ele vai falar, beleza, mas o Chrome não está instalado. Então eu vou ter um outro erro, que é, não tem Chrome instalado, ele precisa do Chrome, ele precisa do navegador também. Então eu vou ter que colocar aqui um comando para instalar o Chrome. Deu para entender? Então não vai rolar. Mas vai testar em headless, então eu preciso do Chrome. O headless, ó, o Felipe está perguntando aqui, mas e o headless? Vamos lá, olha só que interessante isso aqui, ó. Presta bastante atenção. Chrome headless. É o Chrome, só que em headless. Não quer dizer que ele não depende do Chrome. Ele precisa do Chrome, mas o Chrome vai ser executado em headless. Deu para entender? Show de bola. Então, eu preciso do Chrome. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Além de instalar o Chrome Driver, eu também preciso do Chrome. Então eu vou colocar aqui Chromium. No Linux, eu gosto de usar o Chromium. Dá para usar o Chrome? Dá, mas eu, Fernando, eu gosto do Chromium, tá? É gosto. Se você quiser pôr o Chrome aqui, fica à vontade, tá? Mas eu gosto do Chrome. Se eu colocar esse script para rodar lá, não vai funcionar também. Por quê? Porque pro Chrome funcionar, ele precisa das fontes. Tá? Então tem várias dependências aqui, porque eu estou no Linux, eu não estou no Windows. Então eu tenho que ter uma TTF free font. Eu tenho que ter as fontes, eu tenho que ter várias dependências, vários pacotes eu tenho que instalar aqui. Vários pacotes precisam ser instalados aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma configuração aqui mais bacana. Tá? Então, ó, apk add. Primeiramente eu tenho que instalar o build base. Tá? O build base, como eu vou usar o Alpine, o build base é um conjunto básico de recursos de compilação para o meu sistema operacional, beleza? Então o build base ele vai fazer com que eu tenha várias dependências de desenvolvimento para o Ruby funcionar perfeitamente. Porque agora eu não estou usando uma imagem padrão do GitLab, eu estou usando uma imagem customizada. Então eu vou colocar o build base. Preciso colocar uma biblioteca chamada libxml2-dev pro
Ruby compilar bonitinho todas as dependências. E uma outra biblioteca chamada libxlst-dev, tá? Mas eu preciso de mais um monte de coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho a minha colinha aqui, eu vou copiar e colar. Eu preciso de todas essas dependências aqui, com exceção do Postgres, que esse aqui é para outro projeto. Beleza? Nesse caso eu não vou usar, então tranquilo. Ó. Então eu preciso, principalmente, do Chrome Driver, do Wait for Ports, eu preciso do XVFB, que é uma dependência para ele entender que, para ele instalar o mínimo de bibliotecas de interface gráfica. Por mais que ele não tenha uma interface gráfica, ele vai instalar algumas bibliotecas para simular uma interface gráfica, porque eu vou testar uma tela, tá? E vai instalar algumas fontes aqui, beleza? Então essas são todas as dependências que eu preciso, tá? Além disso, eu preciso do seguinte, eu preciso de mais dois comandos aqui importantes, que são esses dois comandos aqui, ó. Tá? Esses comandos aqui, que eles vão fazer o seguinte, esse aqui é o site onde eu tenho as dependências do meu Alpine. O que é o Alpine? É a minha distribuição Linux que eu vou usar para rodar aqui o meu pipeline, tá? O meu teste automatizado. E aí eu vou falar para o sistema operacional que ele pode baixar tudo isso aqui dessa URL aqui, desses repositórios aqui, tanto do principal como do community. Então ele vai adicionar as referências lá no repositório e aí esse update é para ele atualizar para o novo repositório. Ele vai instalar o Buildbase, essas bibliotecas de desenvolvimento, o Chromium, vai instalar algumas dependências relacionadas à interface gráfica, por mais que ele não instale uma interface gráfica de fato, mas ele vai colocar algumas bibliotecas, e no final ele limpa o cache aqui para mim, tá? Esse limpar o cache não é obrigatório, mas eu gosto de usar aqui para deixar as coisas bem enxutas por lá, tá? Então eu preciso desse scriptzinho aqui, Alpine, para ele executar todas as dependências e eu não ter problema com o meu teste automatizado, eu ter tudo que é preciso para o meu teste automatizado rodar. Tá? Eu poderia chegar nessa live com o código pronto, só que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ir montando o código por partes e explicando por que eu vou fazendo cada coisa. Eu acho que ajuda mais o pessoal do que trazer um projeto muito pronto e o pessoal não saber o que fazer. Sabe quando alguém te passa um projeto pronto e não te explica como ele funciona? Aí você fica boiando, você fica lá um tempão tentando descobrir o que ele faz. Eu particularmente não curto isso não. Então eu tento montar o projeto aos pouquinhos aqui pra gente ir aprendendo etapa por etapa, tá? Se você quiser testar no Firefox, você vai seguir a mesma coisa, só que aqui você vai colocar o Gecko Driver e o Firefox. O resto das dependências já estão prontas. Você só vai acrescentar o Gecko Driver e o Firefox. Mas eu não testo nada no Firefox, tá? Eu não testo nada no Firefox, eu não gosto de testar no Firefox. E sempre quando eu vou numa empresa e pedem para testar, eu consigo jogar um chaveco lá e fazer eles esquecerem o Firefox. Tá bom? Testou no Chrome, a não ser que seja um software muito proprietário, aqueles que só funcionam no IE, aí beleza, mas no geral... vou te dar uma dica. Sabe como é que eu convenço o pessoal a só testar no Chrome? E não é preguiça, tá? É porque realmente, para sistemas modernos, a gente não precisa se preocupar com isso. Primeiramente, eu vou lá no Market e falo, abre o Google Analytics, eu quero um relatório de browser. Aí, sempre, por incrível que pareça, sempre, 90% usa Chrome. Aí eu falo, vamos garantir em 90% dos clientes, e a hora que a gente tiver o pipeline de teste automatizado redondo funcionando, a gente pensa em descer para outros browsers. Aí depois a gente pensa, e no final o pessoal acaba falando, não, deixa quieto, tranquilo, tá no Chrome, já tá tudo automatizado, tá perfeito, vamos seguir o jogo. A não ser que seja também casos onde a gente tem que testar no Safari, porque tem que ser máquina com Mac, e aí a gente usa Browser Stack, Sauce outras soluções de nuvem para atender esses casos multi-browser aí, tudo bem? Show de bola! Então tem um Alpine SH criado, o meu scriptão aqui que vai preparar a minha imagem nova, deixar ela redondinha para rodar o teste automatizado. Ou será que não, né? Mas enfim, tá aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Não sei, tá lá, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu preciso instalar o bundle, essa imagem não vem com o bundle, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar o bundle aqui, ó, gen install bundle, na verdade eu não lembro, tá? Agora eu fiquei na dúvida, mas eu vou colocar aqui, não custa nada, né? Não vai onerar a performance da execução. Esse no document é para ele instalar só a gen e não instalar as documentações dele.
Às vezes quase sempre ele baixa arquivos de documentação. Eu não preciso para colocar no CI. Então eu passo no document, ele só instala somente o necessário aqui, tá? Então, gen install bundle no document aqui, só para garantir, tá? O que mais que eu vou precisar? É isso, beleza? Agora vamos lá. Vamos só organizar o nosso projeto aqui, tá? Quando eu rodo o Cucumber-F, ele gera o relatório em HTML e o relatório no formato desse arquivo aqui, report.html, tá? Ele faz exatamente isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou organizar as coisas. Vamos gravar dentro da pasta log para deixar organizado. O relatório, né? O ideal é ele ficar na pasta log. Mas vamos deixar as coisas bonitinhas aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, Cucumber HTML-O log /report HTML. Ele vai executar o teste, só que ele vai gravar o relatório na pasta log, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arquivo aqui chamado cucumber.yml, tá? YAML é a mesma coisa que YML, é a mesma coisa, tá? É o mesmo formato. E aqui, ó, eu vou criar um template pro Cucumber, tá? Por quê? Porque eu não quero passar esse parâmetro aqui toda vez. Vamos deixar isso automatizado. Então, default será o seguinte, ó, -f, -o, log HTML. Beleza? Agora que eu tenho esse parâmetro, basta eu descrever Cucumber e teclar Enter, que ele já vai executar o teste, gravando o relatório em HTML, e eu não preciso mais passar esses parâmetros. Ele vai respeitar essa configuração padrão aqui. Mas, vamos lá, eu ainda posso melhorar. Eu não estou tendo mais a saída no terminal, e eu particularmente gosto da saída no terminal. Então, eu vou pegar esse parâmetro aqui e vou colocar aqui embaixo, eu vou chamar de HTML mesmo. Então, -f, HTML-o, log report, e aqui eu vou passar aqui, ó, -p, HTML, para ele executar esse parâmetro aqui, só para ficar organizado. E aí, -f pretty. -f pretty é para ele voltar a executar, exibindo o BDD aqui no console, ó. Então ele exibe o BDD no console e também grava em HTML, tirando o print. Tá? Agora ele faz os dois. Então agora eu tenho o relatório aqui e tenho também no HTML. Beleza? Bacana, ó. Só que, se eu executar um git status, ele vai falar o seguinte, ó. Incluímos o Alpine, criamos o Cucumber.yml e criamos fizemos uma alteração no hooks. Criamos o hooks, na verdade, e fizemos uma alteração no GitLab CI. O hooks aqui é onde tem o print, né? Então tem tudo isso. Mas na pasta log eu tenho o report HTML e o screenshot temporário. Isso aqui não faz sentido versionar. Então eu vou falar para o git ignore o seguinte, ó, log **HTML será ignorado e log **PNG também será ignorado. Qualquer arquivo que tenha extensão HTML ou PNG eu não vou subir no repositório. Tá aqui na minha máquina, mas no repositório não vai. Mas perceba que para eu rodar o Cucumber eu preciso da pasta log. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo dentro da pasta log chamado git keep. Ele mantém só a pasta vazia, sem esses arquivos aqui, tá? Porque o git, se a pasta estiver vazia, ele não sobe ela no repositório, tá? Ela está vazia porque eu estou ignorando o HTML e a imagem, o PNG, mas eu quero que ela vá mesmo vazia. Então eu crio um arquivo .gitkeep. Ela vai vazia porque ela faz parte da estrutura do meu projeto, tá? Isso é simples demais, tá? Eu gosto de coisas bem simples. Então, ó, git add git status. Olha só, git ignore alterado, git ci alterado, novo arquivo Alpine, novo arquivo Cucumber-YAML, hooks também é novo e o git keep na pasta log também, que é só para manter a pasta vazia, tá? Git commit -m, né? Agora o que nós temos aqui? Mudando a imagem do agente de execução
execução para execução, né? Execução para Alpine e colocando relatório e screenshots. Enter. Beleza. Git push origin master. Agora ele vai subir todas essas alterações, né? Então vamos voltar aqui para o nosso repositório e já tem aqui toda a mudança. Ó. Provavelmente ele já startou um processo de build. Olha que bacana, já temos um build em execução. Espero que ele não fique pendente aqui por um longo tempo como ele ficou da outra vez. Ó, agora ele está rápido de novo. Então ó, ele já está baixando a imagem nova que agora é o Alpine e ele deve executar primeiramente, aqui pelo before script, o Alpine SH, que é o arquivo que vai executar a instalação. Mas ele já deu um erro aqui, ó, permission deny, né? Permissão danada. O que é permissão danada aqui? É o seguinte, né? Eu sou muito ansioso e eu esqueci de um detalhe. Quando eu faço live é normal fazer isso, tá? Qualquer arquivo shell script precisa de permissão para executar. Isso aqui não quer dizer que tem alguma coisa precisa de um administrador, chamar o cara da segurança da informação, não tem nada a ver com isso. Mas eu não posso, o Linux não deixa um arquivo executar as instruções se ele não tiver permissão de execução. Então aqui no meu before script, antes de rodar o Alpine, eu vou fazer o seguinte, ó, não é nem o sudo nesse caso, é o seguinte, ó, chmod mais x alpine.sh. O mais x é permissão de execução, né? O sudo é para quebrar a banca mesmo, mas aqui o que eu preciso é de permissão de execução, não de permissão de acesso. Então chmod mais x vai dar permissão de execução no arquivo para mim. Então eu vou colocar essa instrução aqui no before script, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Git status, ó, fiz mais uma alteração, né? Então git add.gitlab.ci, git commit, dando permissão de execução para o Alpine SH, git push origin master. Beleza. Ó, é até bom que isso acontece, porque aí se você um dia tiver um problema desse, você já sabe como é que resolve, tá? Então no final tudo dá certo. Ó, ele já está instalando, ele definiu o repositório, né? E agora ele está instalando as dependências, está instalando tudo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá instalando o Chrome, ó, versão 73. Chrome Driver foi instalado. Tá instalando todas as bibliotecas que são importantes aqui. Tá? Depois a gente pode criar uma imagem pronta com esse Docker aqui e subir no Docker Hub. A imagem pronta para o seu CI aqui rodar mais rápido. Dá para transformar tudo isso num container prontinho e deixar na nuvem, tá? Agora ele está rodando o Cucumber. E agora temos um problema muito legal, né? Esse aqui é o problema dos problemas, né? Esse aqui é o problema dos problemas. O que está acontecendo aqui, ó?
ele está dando um erro na execução na hora de tentar rodar o Chrome. Ó. Então ele está crashando aqui, ó, Chrome Crash. Por quê? Porque o meu projeto de automação, ele tem uma implementação bem simples aqui, ó, de como usar o Chrome Driver, tá? Tem uma implementação bem simples aqui. Ele está dando alguns problemas, porque eu preciso executar passando algumas coisas a mais aqui. Preciso passar umas configurações a mais aqui para ele entender e realmente funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a documentação do Capybara, tá? Eu quero mostrar uma coisa lá na documentação do Capybara. Então, vamos lá. Cadê aqui? Capybara. Aqui, ó. Capybara. Já tem até um link aqui, ó. Capybara. Essa aqui é a documentação do Capybara lá no GitHub, né? Acho que tem que dar um zoom aqui, né? Tá pequeno. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Beleza. Aqui em lib a gente tem lib Capybara. A gente tem aqui, cadê? Driver. Se eu não me engano é base. Não, não é base. Não é aqui também. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma busca aqui, porque agora eu também não esqueci. Então vamos pegar aqui. Driver. Vou pegar esse código aqui, ó, Selenium Chrome Headless, e vou pesquisar aqui no repositório, in this repository, né? No repositório do Capybara. Vamos ver aqui, eu quero esse arquivo aqui, é registrations drivers, aqui, ó. Pronto, achei o código. Tá aqui, ó. Esse aqui é o código, tá vendo, ó, que implementa o Selenium Chrome Headless, tá vendo? Esse aqui é o código. Então eu vou copiar esse código que tá aqui, lá do código fonte do Capybara, e vou colar aqui no meu projeto. Então, antes de eu registrar o driver aqui, eu vou colar esse código aqui, tá? Para esse erro aqui não acontecer, eu vou fazer um ajuste aqui. Cadê o erro? Cadê aqui, ó? Para esse erro aqui não acontecer, inclusive alguns alunos comentaram de ter esse problema aqui até rodando local, né? Então, para isso não acontecer, a gente faz um ajuste aqui, ó, tá? Mas olha só, vamos lá, só para você entender. Esse código aqui é a implementação Selenium Chrome Headless. Se eu não colocar esse código e falar aqui que default driver é Selenium Chrome Headless, ele já vai executar esse código aqui para mim, tá? Ele vai lá no código do Capybara e vai executar, ele vai registrar o driver do jeito que está aqui. Então eu vou pegar esse código, vou colocar aqui, mas eu vou fazer um ajuste. Agora eu vou ter o esquema de registrar o driver do meu jeito, com a minha alteração, né, com a minha e a sua alteração, para ele funcionar lá no GitLab CI, que é passando um opt aqui, ó, opt, passando uma opção aqui, opt args, que é -- no-sandbox. Só isso. Beleza? Só isso pra gente executar. O resto eu não vou mudar. Então, como eu vou pegar como eu vou testar com o Chrome Headless, e lá no GitLab CI tá dando aquele problema, eu tenho que passar esse argumento aqui a mais. Então agora, quando eu chamar o Chrome Headless, ele não vai pegar o do código do Capybara, ele vai registrar através do meu código. Então a partir de agora, o parâmetro aqui, Chrome Headless, é o meu, é o customizado, é a implementação que eu fiz no meu projeto. Então eu vou fazer o seguinte, ó, git status, git add ponto, git commit -m, ajustando o driver do Chrome Headless git push origin master. Beleza. Agora vamos voltar lá para o GitLab e ver o que vai acontecer. Beleza, enquanto roda aqui, tem uma pergunta. Como ele está em um Docker, daria para executar diversas instâncias ao mesmo tempo, no sentido de uma instância rodar em browser e a outra em outro browser? Vamos lá. Essa solução do GitLab aqui é para a gente fazer continuous teste, que é assim, tive uma mudança no software, eu vou lá e testo. Se você quiser uma solução multi-browser,
aí eu recomendo você ter uma infraestrutura diferente, né? Aqui eu tenho só um agente de execução, tá? Porque isso aqui está totalmente vinculado a um pipeline de Continuous Integration. Se você precisa de um teste multi-browser rodando com testes simultâneos, aí eu sugiro você ir para o Jenkins, tá? Ou você usar o browser stack. Lembrando que aqui eu só quero avaliar a qualidade do deploy, eu não quero fazer um teste de regressão multi-browser. Você pode testar aqui no Chrome e garantir que todos os testes funcionais estão passando, e depois você ter uma etapa de teste com outros navegadores, entendeu? Com outras coisas. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se pelo menos no navegador padrão, ou no navegador que tem a maioria dos clientes usam, está passando, isso, no meu ponto de vista, não impede de eu colocar o software em produção, tá? Mas eu sei que cada caso é um caso. Eu, ultimamente, venho trabalhando só em projetos de startups, de empresas com sistemas mais modernos. Então, assim, faz muito tempo que eu não trabalho com sistemas legados, nem sistemas meio antigos, tá? Então, eu sei que é outra realidade aí, principalmente quando a gente fala de Internet Explorer e tudo mais, tá? Mas, pessoal, voltando aqui, olha que legal. Funcionou, deu tudo certo, olha que bacana. 2 cenários passaram, 6 steps passaram. Agora, o meu projeto está funcionando com o GitLab CI. Meu teste automatizado está rodando. Olha que bacana. Tá pronto, ó, fez um deploy. Agora eu posso linkar isso com o build do software lá, se o meu time usa GitLab CI. Olha só, meu teste está rodando aqui, ó, automaticamente, ó, em headless. Beleza? Olha que bacana. E está mostrando aqui os cenários aqui que foram executados. Eu tenho aqui sucesso. O job foi executado com sucesso. Se a gente olhar agora no CI aqui, olha só que bacana, ó. Passage. Agora eu tenho uma execução na nuvem aqui, garantindo que os testes foram executados com sucesso. Mas vamos lá, o relatório ele até foi gerado, né? Porém eu não tenho onde analisar o relatório aqui, né? Vamos mostrar o report. Aqui no GitLab CI a gente pode fazer um ajuste e fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui depois do teste, ou melhor, dentro do teste, a gente tem aqui o script, né? Então a gente tem aqui script que é executado e eu vou ter aqui o artifacts. Né? Então aqui é onde eu vou fazer o seguinte, eu vou ter os meus artefatos aqui. Quando? Quando que eu vou gravar um artefato? Sempre. Então eu vou usar aqui, ó, always, né? Always é para gravar, é porque eu tô falando que eu quero que sempre eu vou gravar este artefato aí, tá? E aí ele vai falar o seguinte, mas o que você vai gravar? Eu vou gravar o conteúdo da pasta lá do path, né? Então paths, e aqui, e eu vou falar o seguinte, ó, eu vou gravar o conteúdo de log/report HTML. Esse relatório será o relatório que eu vou usar como, eu vou guardar ele como um artefato de execução do build. Então ele vai executar o Cucumber, vai pegar o report.html daquela execução e vai gravar como um artefato de build. Então no final ele vai gravar esse relatório lá para eu poder ter acesso. Deu para entender? Então beleza, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer mais uma alteração, vou fazer mais um push lá, ó, git add ponto, git commit -m, incluindo artefatos de build para o report, git push origin master. E agora ele vai subir o código, né, com o GitLab CI, com a instrução para poder publicar o relatório. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Ele já está aqui rodando mais um build, né?
Vamos abrir aqui, né? Vamos ver o terminal rodando melhor. Tem uma mensagem aqui, ó. Tem como enviar e-mail? O GitLab já envia e-mail, né? Então, quer ver? Deixa eu abrir meu e-mail aqui. Ele já envia o e-mail, tá? Sempre que ele termina um build, ele já envia o e-mail para mim. É só você assinar. Deixa eu abrir aqui. Cadê meus e-mails? Tava olhando o e-mail errado. Pera aí, então vamos voltar lá. Cadê aqui? Beleza, ó. Ele já tá terminando e agora ele vai fazer a publicação do artefato. Beleza, aqui. Beleza, ó, então ele executou, os cenários passaram, upload artifacts aqui, então ele está subindo o relatório, né? Então se a gente olhar agora, aqui ó, no nosso job, que é o do projeto TWP, né? Nós temos aqui ó, artefatos, download, teste, artefato. E ele vai fazer o download do artefato, tá? Então vamos pegar aqui ó, e ele faz o download da pasta log e eu posso exibir o relatório. Esse relatório é com o teste que foi executado lá no GitLab CI, tá? Ó. Beleza? Ó, esse teste foi executado lá. Ó, essa evidência é de execução em headless. Ó. Mesmo com o headless tem o print, tá? Dentro do job tem um browse do relatório. Tem, quer ver? Ó, vamos abrir lá, ó. Job. Aqui é download, né? Aqui, ó, browse, log, aí tem o relatório aqui. Na hora que você clica, ele sobe aqui, ó, entendeu? Mas ele não está na interface gráfica do Circle CI. Oh, meu Deus, do GitLab. Ele está aqui, ó. Basicamente é como se ele tivesse feito um download. Deu para entender, pessoal? Beleza, o GitLab ele manda um e-mail para você com o resultado do build, e esse e-mail já tem um link aqui para você clicar e já vir direto para essa tela. Então você vai navegar até o relatório. Eu particularmente acho isso muito bom, tá? E é isso, beleza? Vamos lá, tem um... Valeu, muito obrigado. Dia 15 começo a trabalhar na Prime, será muito bom aprender muito mais com você. Ah, Rafael, então Rafael vai trabalhar comigo lá na Prime, né? Então tem uns desafios aí bem interessantes para você lá na Prime, beleza? E o QA Experience também, né, pessoal? Vamos nos encontrar. Se você não fez sua inscrição para o QA Experience, faça também, porque quem aqui não fez a inscrição para o QA Experience? Vamos nos encontrar no QA Experience, vai ser um sábado muito legal, tá? E as palestras aqui não acabaram, tá? Tem bem mais palestra para subir aqui no site, tá? Com certeza vai ser um evento onde a gente vai poder trocar bastante experiência e fazer bastante network juntos, tá? O QA Experience é um evento que o QA Experience ele é um spin-off do QA Ninja, né? Então o QA Ninja ele foi criado há quase 4 anos atrás como um evento, e aí esse evento era um evento onde eu ministrava automação, e é um evento que durou 6 meses. Todo mês tinha live de automação, né? E aí depois de 6 meses o QA Ninja virou a escola, né? E aí a gente quis continuar com o evento online, e aí a gente fez o spin-off para o QA Experience. Então o QA Experience ele é um spin-off do QA Ninja Conference. Antigamente era o QA Ninja Conference. E esse é o 2º ano presencial, né? Ele teve o primeiro e o 2º ano
2016, 2017 online, 2018 presencial em São Paulo, 2019 presencial e todo ano terá evento presencial, né? O ano passado a gente fez para 150 pessoas, esse ano vai ser para 400 pessoas e o ano que vem a gente espera fazer para 1000 pessoas, tá? Então o nosso foco é fazer com que o QA Ninja realmente seja o maior evento sobre qualidade de software da América Latina, tá? Inclusive até trazer gente de fora no futuro aí. É um evento que está crescendo bastante, tem muita empresa acreditando no evento e a gente quer fazer ele com bastante excelência aí para poder colaborar bastante com a galera. E teremos vários brindes aí, né? Adesivo, caneca, camiseta, vai ter bastante coisa aí para a gente poder compartilhar com o pessoal. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui participando dessa live, né? Essa live ela foi muito mais do que o GitLab CI, né? A gente falou um pouquinho de processo, a gente falou um pouquinho mais do que isso. E eu achei que foi bem produtiva a aula de hoje, né? Essa live, vamos dizer assim, né? Vou ficando por aqui, espero ter atendido a expectativa de todos, né? Espero que realmente esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma a fazer com que você tenha novos pensamentos, aí, novos mindsets para trabalhar com qualidade de software. Nos vemos na próxima. Bom final de semana para vocês.